Fala pessoal, tudo bem? Nesse mais novo vídeo da série Design Patterns na Prática, hoje nós iremos falar sobre o padrão Proxy. Conheceremos suas particularidades e também veremos como aplicá-lo em um contexto de um projeto real, tá bom? Então, vamos lá. Só para dar maior visibilidade a vocês, eu tenho alguns projetos desenvolvidos aqui. Esses dois projetos que aqui estão, o API Games e o Proxy Pattern, tá? Eles foram desenvolvidos em vídeos anteriores dessa playlist. Então, se você quer conhecer esse primeiro, que na verdade eu só coloquei na pasta Proxy Pattern para hoje, vocês encontram ali no primeiro vídeo que fala sobre o padrão Chain of Responsibility e Template Method. Eu vou até falar um pouco mais a respeito dele hoje, porque nós utilizaremos ele, nós modificaremos ele para implementar o proxy também. E o segundo projeto, o API Games, ele está no segundo vídeo da playlist, que não necessariamente eu falo sobre design patterns, mas eu falo sobre performance, como identificar gargalos numa aplicação, um pouquinho de testes de carga também, tá? Então, temos esses dois projetos. Rafa, por que esses dois projetos estão aqui hoje? Pelo seguinte fato, porque nessa aplicação inicial que nós temos, que é essa que a gente vai mexer, que foi desenvolvida lá no vídeo 1, eu acabei de adicionar uma nova feature para ela, um endpoint agora, no qual nós poderemos consultar games. E a consulta desses games, ela está dependente desse outro sistema, dessa outra API, dessa API Gateway. Então, dessa API Games aqui, perdão. Então, se eu acessar o Games WS Service, conseguimos ver que eu estou usando o Axios para fazer uma requisição para a porta 3333, que é onde essa API Game está rodando. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou executar um teste de carga aqui. Então eu configurei o teste de carga nessa pastinha, ó, Load Tests, Get Games. Ele vai disparar para essa API principal, a 3000, e ela, como a gente já viu, ela tem um serviço que faz requisições para o outro, certo? E a ideia é que ela tente fazer requisições para caminhos diferentes. Por exemplo, ó, Get Games da página 1, na página 2, na página 3. Então ela vai ficar intercalando essas requisições de modo concorrente. Eu vou executar o teste de carga, ó, npm run test load. Ó, podemos ver aqui que ele está recebendo as requisições. Então a outra API já está recebendo essas requisições. Aqui na minha API principal não está aparecendo nada, porque eu não adicionei um log. Vou adicionar um log aqui pra gente, ó, só para vocês poderem ver. Então, eu tinha criado lá, é o log handler. Deixa eu, inclusive, mudar ele aqui, lá nos nossos handlers. Log handler. E falar que ao invés de default, é uma exportação apenas, porque aí eu consigo importar ele mais fácil aqui. Log handler. Pronto. Adicionei o log handler. Vou salvar, vou executar de novo o teste de carga. Vocês vão ver que ele está batendo aqui primeiro para depois levar para cá. Tá? Bom, vocês viram aqui que o padrão está bem diferentão, né? Então, eu digo assim, essa implementação que nós fizemos, vocês encontram, como eu falei, no vídeo 1. E no vídeo 1, a gente fala sobre o padrão Chain of Responsibility e também sobre o Template Method. O que foi feito? Nós utilizamos a biblioteca nativa HTTP do Node e criamos o nosso próprio handler, a nossa própria cadeia de handler, semelhante ao Express. Não igual, tá? Porque a ideia não foi replicar o Express. Foi trazer um comportamento semelhante, criando os nossos próprios conjuntos de handlers. Então eu demonstrei isso no primeiro vídeo com o padrão Chain of Responsibility. Se você quer entender mais sobre ele, dá uma passada lá no vídeo, tá? Então beleza. Rodei o teste de carga. Ele falou aqui, ó, que durante 5 segundos, aqui tá MS, mas na verdade está errado. Deixa eu só trocar aqui, ó, para S, que é uma config minha. Pronto. Ele falou que em 5 segundos aproximado foram 607 requisições médias, tá, por segundo, e um total de 3.033 requisições com sucesso, 200. Eu tô achando isso aqui pouco. Agora mesmo ele caiu um pouco mais, ó, 2.956 requisições no total e 591 em média por segundo. Eu quero melhorar isso. E aí que vai entrar o padrão Proxy para me ajudar a trazer um ganho de performance nessa aplicação. Um ganho na capacidade de requisições que ela suporta.
Bom, sem mais delongas, né, sem mais explicações aqui sobre os projetos, vamos falar sobre Proxy Pattern. Mas já aproveita, garante aquele seu like, se inscreve no canal caso você não tenha se inscrito e ativa o sininho para você receber novas notificações sobre vídeos. Vamos lá. Vou colocar aqui no Markdown Preview para a gente poder ver bem esse readme aqui. Aqui eu estou trazendo o contexto dos outros patterns porque estão nos vídeos anteriores. E aqui embaixo chegamos ao que nós gostaríamos de ver. Padrão Proxy. O Proxy ele é um padrão de design estrutural e ele permite que você providencie um substituto ou um placeholder para outro objeto. O Proxy ele controla o acesso ao objeto original, permitindo que você execute, performe alguma coisa antes ou depois da requisição chegar, ser enviada ali ou passar pelo objeto original. Então essa aqui é a ideia do padrão Proxy. Isso aqui eu tirei lá do site Refactoring Guru, como vocês sabem é um site que eu gosto bastante, Então essa imagem também é de lá e a imagem ilustra bem o caso, porque nós temos o nosso objeto principal, o original, vamos dizer que seja aquele nosso serviço que faz a requisição para outra API, tá? Então, o que eu vou fazer com o Proxy? Eu vou criar uma proteção, eu vou criar um substituto para ele, um objeto que vai falar por ele ali e vai controlar a maneira pela qual ele é acessado. Quais são os contextos que eu posso utilizar o Proxy então? São vários. Um deles eu posso usar o Proxy como um rate limiting. Eu posso definir um limite de requisições permitidas ali numa janela de tempo para aquele objeto original. Eu posso também fazer um proxy de cache. Então é uma requisição muito comum que sempre é feita para a minha API, é uma consulta no banco de dados muito comum, eu posso fazer o cache disso, e aí ao invés de ter que incomodar lá o objeto original pedindo aquilo de novo, o que vai gerar custo mais uma vez processamento, eu posso devolver aquilo que está pronto para o cliente de modo mais rápido. Eu também posso gerenciar abertura e fechamento de conexões, eu posso fazer N coisas. Gerar um sistema de login para antes e depois de uma requisição. Isso tudo controlando a maneira pela qual o objeto é acessado, o objeto original é acessado. Legal demais, não é? Então vamos ver isso aqui na prática e como a gente vai implementar. Vou vir aqui no Proxy Pattern, na pastinha que eu criei. Eu tenho o app. E, entendendo o contexto do Proxy, eu vou dizer que eu quero proteger, tá? Eu quero controlar o acesso a esse Game Service. Porque o Game Service é quem está fazendo a requisição lá para aquela outra API. Para a API externa, vamos assim dizer. Poderia ser a API da ViaCep, Exemplo. Imagina você ficar mandando um monte de requisição lá para obter o mesmo CEP, não faz sentido, Então eu quero controlar a maneira com que esse objeto é acessado, sem que o cliente, o nosso app, precise se preocupar, sem que eu precise fazer grandes alterações nesse sistema aqui. Tá? Então como é que vai funcionar para a gente poder implementar esse padrão? Vamos olhar aqui no Draw.io. Nós temos esse diagrama que demonstra exatamente a estrutura hoje. Então eu tenho esse Games WS Service, que eu acabei de mostrar para vocês, que ele tem um fetch que faz uma requisição para aquela API externa. E o getGamesHandler, ele faz parte lá de um handler da nossa cadeia de Chain of Responsibility, da nossa cadeia de handlers. E ele está recebendo esse Game Service, ele está compondo esse Game Service. Então vou mostrar para vocês, getGamesHandler. Olha só, ele está recebendo o Games WS Service como um novo Games WS Service. O que eu preciso fazer logo é criar uma interface que seja comum para que eu possa inverter essa dependência. Então eu vou pegar aqui, pode ser esse Games WS Service mesmo, vou copiar e colar, e eu vou criar uma interface. Deixa eu trocar o nome dele aqui, que vai ser, vamos ver se eu consigo editar. Vai ser aqui uma interface que vai ser o WS Service. Não vou chamar ela mais de Game WS Service, vai ser WS Service, e é isso que eu quero.
Deixa eu ver se eu consigo melhorar o quadro, que ele ficou meio fora de escopo quando eu dei o Enter, né? Não tá melhorando muito não tô conseguindo puxar aqui. Tudo bem, não tem problema. Vou deixar ele assim. Então vou deixar só AWS Service por hora, mas dá pra entender que é uma interface, né? Ó, interface. Beleza. Essa interface, ela tem que garantir a existência desse método fetch. E o nosso game AWS Service, ele vai assinar esse contrato de interface. Então eu já vou pegar aqui, ó, na minha setinha de shape, deixa eu pegar o ML, eu tenho aqui o implement. Cadê? Aqui é o use. Acho que eu até passei por ele já. Eu passei, eu acho que ele é esses últimos. Aqui, ó, implementation. Então, ele vai implementar aqui, ó. Tá? Essa interface. Beleza. Só isso? Não. Agora eu preciso inverter a dependência. Então, eu vou pegar o AWS Service e vou trocar aqui esse Games AWS Service, que antes era a classe concreta, pela abstração dela, que é o AWS Service. Agora, qualquer classe que responder esse contrato, assinar esse contrato, vai poder ser injetada aqui. E o que eu quero? Eu quero um proxy, eu quero um placeholder para esse objeto, um substituto para ele. Então, eu vou copiar ele aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou chamar ele de proxy AWS Service. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Proxy, não estou conseguindo editar. Meio ruimzinho. Proxy AWS Service. Pronto. Ele vai implementar também o mesmo contrato, tá? Então, ele precisa implementar o mesmo contrato aqui para ele poder ser aceito lá. Proxy AWS Service. E ele vai ter o fetch. Porém, o que a gente precisa fazer? Eu preciso com que o proxy ele tenha a capacidade de manipular o game AWS Service. Então, esse proxy do AWS Service ou do Game Service, ele precisa de alguma forma agregar ou compor esse Game AWS Service. Então eu posso pegar aqui, ó, vou pegar uma composition, pode ser uma composition, uma aggregation, depende muito do que a gente quer fazer. Vou falar que ela é composição, porque ele não vai existir um sem o outro. Não, ele pode existir sem, né? Então convém mais a agregação aqui. Vamos pegar aqui a agregação, ó. Então, aggregation. Então ele vai ter, né, o proxy AWS Service, ele vai ter aqui um game AWS Service. Beleza? Ok. Agora que eu tenho o game AWS Service no meu proxy service, eu consigo manipular, eu consigo intermediar as requisições. Como é que isso vai funcionar na prática agora que a gente já diagramou isso? Eu vou vir aqui, ó, em Service e vou começar criando a interface. Então ela vai se chamar AWS Service. Service.ts. Beleza. Essa interface que eu vou exportar, Export Interface AWS Service, ela precisa ter a assinatura que o Games AWS Service tem, que é esse fetch. Eu vou copiar esse fetch aqui, tá? Do jeito que ele está mesmo, e vou colar. Ele está recebendo um Game Response. Obviamente eu poderia passar tão generic aqui, né? Só que a gente só tem essa rota, eu acho que não tem necessidade agora, vamos trabalhar com o Game Response mesmo. Eu vou tirar esse path daqui e vou dizer que ele é uma string. E o método está travado em get mesmo, tá? Porque eu não estou usando outros. A gente nem precisaria do method no caso, mas vamos seguir assim. Então, path, interface está montada. O que eu preciso fazer, conforme o nosso diagrama agora? Inverter a dependência. Então, vou lá no getGamesHandler, e aonde ele recebia o Games AWS Service, agora ele vai trabalhar com a abstração, AWS Service. Percebam que não deu problema nenhum no meu código. Eu continuo podendo injetar o Games AWS Service. E eu vou deixar ele injetado aqui. Por quê? Se a pessoa não mandar nada, eu quero que ele gere esse. Por enquanto, tá? Beleza. Olhando então para o Draw.io, o que a gente fez? Ó? Fizemos a interface, invertemos a dependência. Agora está na hora de criar o nosso proxy, o nosso placeholder. Então eu vou fazer ele aqui, ó, em service mesmo. Eu vou chamar ele de proxy. Deixa eu ver, new file,
proxy games ws service.ts. Vou exportar ele, export default, class proxy games ws service. Ele precisa implementar a interface ws service, perfeito. E implementando, eu preciso da assinatura, correto? Ó. Pronto, preciso aqui do fetch, igualzinho tá lá. Tá bom, mas a ideia não é que o proxy faça um novo fetch, que ele use o Axios ou que ele use uma outra biblioteca. A ideia, como eu falei, é que ele controle o acesso ao objeto principal, que faz isso. Então, para que ele venha controlar o objeto principal, eu preciso adicioná-lo aqui. Então, eu vou receber, ó, private, vou dizer que a gente vai receber o games ws service, tá? Vai ser igual a um new games ws service, por exemplo. Posso colocar isso aqui até no constructor, né? Constructor, no momento que ele for construído, ele faz isso. Deixa eu fechar só o parênteses aqui. Beleza. Então agora eu tenho um atributo privado, que é esse games ws service aqui, que é o games ws service. Agora, tendo ele, eu posso manipular. Então, se eu não fosse fazer nada demais, eu poderia vir aqui no fetch. Quando fosse chamado fetch pelo proxy, eu pegaria o games ws service, fetch, e eu passaria para ele o método que foi recebido juntamente com o PF. E devolveria ele. Aqui eu não fiz nada, né? Então, eu só deleguei para frente. Mas lembra, o proxy ele pode fazer algo antes ou depois da requisição. Então, pensando, quero fazer algo antes. Posso dar um console log aqui, ó. Executado antes da requisição. E aqui eu vou colocar um response igual a wait. E vou dar um console.log aqui, executado após a requisição. E eu devolvo essa response, né? Return dessa response. Aqui a gente coloca um async e pronto. Olha lá, pessoal. Então eu consegui controlar o que estava sendo feito antes e o que estava sendo feito depois da requisição. Nesse caso, eu só fiz um log. Eu vou lá no meu app, então, e olha que bacana agora. Como ele é um placeholder, eu posso simplesmente substituir esse new game service pelo new proxy game ws service. Olha como ele aceitou com facilidade isso. Legal, né? Ao invés agora de eu fazer a requisição pelo teste carga, eu vou fazer uma requisição fixa para o /games. Então vai ser http://localhost 3000/games e vamos ver o que acontece. Ó, executado antes da requisição, ele fez a requisição e executado após a requisição e ele trouxe o resultado. Então eu controlei a forma que ele está manipulando o objeto. Essa é a ideia do proxy. E aí, ideias são 1000. Eu poderia gravar aqui, de novo, rate limit, a quantidade de requisições que foram feitas por um determinado IP para esse objeto e limitar o acesso. Aqui a gente vai fazer com o sistema de cache, porque a gente está pensando em melhorar a performance. Então, vamos começar a construção desse cache. O que nós iremos fazer? Eu vou criar alguns atributos para essa classe. Eu vou dizer que ela tem um private cache, vai ser a informação que vai ficar armazenada aqui. Eu vou dizer que ele é um record. E esse record, eu vou falar que ele tem uma string, tá? Ele é uma string, a primeira parte dele. E a segunda parte, eu vou criar um tipo aqui. Porque como que eu quero que ele seja? Eu quero que ele seja assim, ó. O cache, eu quero que ele seja algo como isso, ó. Que ele tenha o primeiro elemento da chave, o caminho, exemplo, /games, page igual a 1 e limit igual a 10. 2 pontos. Aqui dentro, eu gostaria que ele tivesse um cache at, para eu saber quando o cache dessa página aqui foi feito, foi originado, um timestamp. E aqui eu quero data, que ele vai trazer todas as informações daquilo que foi armazenado no cache. Tá? Então é essa, cache, né? Então essa é a ideia da construção. Por isso que eu coloquei um record de string. Agora eu quero montar essa estrutura. Então eu vou criar um tipo aqui, só para facilitar um pouco a minha vida. Type, cache type. Ele vai ser um cache at.
que ele vai ser um number. E além disso, ele vai estender aqui o games response. O games response, pessoal, quem viu o vídeo anterior vai ter contexto do que é, né? Quem não viu, eu vou apresentar aqui agora rapidinho, só para vocês entenderem também o que está acontecendo. O games response, ele basicamente é isso, ó. Ele é um tipo game, onde eu marco, né, todos os atributos que são retornados ali da minha API, ID, title, genre e etc. Eu crio um paginated response como tipo também, que tem o limit, page, número de página restante, página total. E aí eu crio um tipo unificado, que é esse game response, que tem o data, com esse array aqui de games, e mais a resposta, o tipo paginado. É isso que ele está fazendo, tá? Então por isso que eu usei game response. Agora eu vou dizer que esse record, ele é uma string na primeira parte, e o cache de type aqui na segunda. O cache type, que contempla o cache de at e o game response, conforme eu falei que eu gostaria. Vou inicializar ele vazio. Agora eu vou dizer qual que é a duração desse cache. Então eu vou colocar aqui private cache duration, e eu vou dizer que ele é 1 segundo, né? Seria isso? Vezes 60 para corresponder a 1 minuto, vezes 5 para dar 5 minutos. Vou colocar 5 minutos aqui de cache válido. E vocês podem fazer outras definições, né? Vocês podem definir menos, podem definir mais. Depende do período de atualização do sistema que vocês estão consultando. Beleza? Se for um sistema que atualiza muito rápido e vocês precisam invalidar o cache mais rápido, aí vocês colocam uma duração menor. Vamos lá. O que eu vou fazer agora no fetch? No momento que o fetch for chamado, eu vou pegar a hora atual. Então eu vou falar now igual a date.now. Esse vai ser meu momento atual. E na sequência eu preciso fazer algumas verificações. O que eu vou verificar? Eu vou verificar se o this.cache, que é esse nosso objeto, já tem o path que foi solicitado. Esse path é alguma chave desse objeto cache? Barra games, página 1, limite 10? Ele está lá? Tá. Então se ele está lá, pega aqui o now, que é o momento de agora, menos o this.cache daquele path, ponto cache de at. Quando que foi? Então ele pega agora, sei lá, 9h47, menos, quando foi que isso aconteceu? 9h46, que foi registrado do cache. Então ele vai dar uma diferença de 1 minuto. 1 minuto é menor do que o this.cache duration? Opa, nesse caso aqui porque a gente definiu 5 minutos. Então o que ele deve fazer? Existe no cache e está dentro do intervalo do cache, eu vou devolver o this.cache do nosso path. Ok? Agora, caso tenha expirado essa duração, ou não esteja no cache, ou qualquer uma dessas validações que eu fiz não estejam ok, eu vou dar um console log aqui só para mostrar que ele caiu aqui, e vou falar registering cache for path, que é o caminho em questão no qual a gente vai estar registrando o cache. Eu vou colocar o response aqui, agora sim eu vou invocar o objeto, então percebam, controlei o acesso. Se eu tenho no cache, não tem por que eu ir lá no objeto incomodar ele, deixa ele lá na piscina. Caso não tenha, preciso da sua ajuda, objeto. Desculpa aí, preciso falar com você agora, faz serviço aqui pra mim. Então eu vou lá, game service fetch, utilizo ele. Voltou o response? Maravilha. Com a response, eu coloco essa informação no cache. Então qual foi o path solicitado? Opa, o path solicitado foi o barra games em página 1. Ok. Agora a gente armazena a informação para aquele path, porque ele espera um objeto na sequência, né? Que é o cache type. E o cache type tem o cache de at e o data. Perfeito. Então eu vou fazer aqui, cache de at, quando foi? Now. Foi agora que isso aqui foi registrado. E qual que é o data? O data, pessoal, é exatamente esse result aqui, o response no caso. Ele é um game response. Né? Então eu vou devolver aqui o response. Mandei o response aqui para dentro. Terminei? Perfeito. Eu devolvo o response. Essa é a construção do nosso sistema de cache aqui. Então eu vou salvar agora a modificação com o nosso cache implementado. No app nós já trocamos, né? Colocamos o new proxy game service. E a ideia agora é que a performance melhore. Vocês lembram quanto foi mais ou menos? A última requisição foi bem baixa, né? Inclusive eu tenho alguns benchmarks aqui,
em prints que eu deixei. Deixa eu ver, screenshot. Ó, o initial. Mais ou menos isso aqui, né? 976 requisições por segundo. Aqui foi até alto. E 4.880 requisições no total. Vou fazer o teste de carga com essa modificação e vamos ver o que acontece. Olha lá, tá fazendo a requisição e foi pior, né? Olha que interessante. 512 requisições por segundo e no total 2.559 requisições. Mas percebam que ele fez justamente a questão do cache, ó. Registering cache for. Ele registrou o cache. Quando não tinha, né, ele não registrou. Mas se a gente perceber, olhar mais atentamente ainda, tem coisa esquisita. Será que ele não registrou mesmo? Será que ele trouxe algo que estava no cache? Parece que todas as requisições ele está fazendo register in cache, ó. Register in cache, register in cache, register in cache. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo por um problema que eu deixei, tá? No primeiro vídeo do Chain of Responsibility, que eu até falei lá no LinkedIn quando eu postei, né? Para vocês tentarem identificar qual que era o problema, qual que era o erro. Então, olha só. O que está acontecendo aqui, pessoal? Nessa criação dessa chain, dessa cadeia de handlers, né? Eu estou construindo essa cadeia dentro do hack-has aqui, ó, da chamada do hack-has. E esse hack-has do create server, ele é chamado toda vez que uma requisição nova acontece. Então pensem comigo. Toda vez que uma requisição nova acontece, ele cria um novo objeto. Então se eu receber 1 milhão de requisições, ele vai criar 1 milhão de objetos. Ele não vai gravar o estado. Então nessa situação que a gente fez aqui, o proxy game WS Service, que ele grava o estado no path, ele sempre vai perder, porque ele sempre vai criar um objeto zerado que não tem nada no cache. Esse é o problema, né? Então se eu quero manter esse estado, eu preciso ter apenas uma única instância. Isso até valeria um outro design pattern, mas eu não vou falar dele na questão, né? Porque tem algumas discussões sobre ele. O que eu poderia fazer? Simplesmente, como a gente está trabalhando aqui com o TypeScript, no caso, né? Eu posso simplesmente tirar esse handlers daqui de dentro e a construção do new router e levar para antes da criação do HTTP server. Pronto, ó. Fiz isso aqui, salvei. Agora ele não vai ficar recriando toda vez isso, ele vai manter o estado. Agora que está salvo, eu vou fazer a requisição de novo e observem aqui, ó, 502 requisições por segundo em média, 2.559 requisições no total. Vou bater o teste de carga de novo para a mesma configuração. Olha a diferença, pessoal. 16.855 requisições por segundo em média e 84.271 requisições no total. 200, todas com sucesso. Se eu voltar, tirar o proxy daqui e voltar para o Games WS Service sem o proxy, para executá-lo, vamos ver o resultado. 5 segundos, né? Olha lá, caiu de novo. 547 requisições em média. Adicionando proxy, new proxy games WS Service. Não mudei quase nada no meu código, beleza? Foi muito tranquilo fazer essa implementação aqui em algo que já estava funcionando. E olha lá, alto de novo. Teve uma pequena variação, mas continua alto. Legal? Espero que vocês tenham curtido, pessoal, o padrão proxy. Coloquem aí nos comentários se vocês já utilizaram ele ou se a partir de agora vocês vão tentar fazer alguma implementação usando, caso vocês nunca tenham feito. Ou se vocês observaram algum momento que vocês já usaram proxy, mas vocês não sabiam que vocês haviam utilizado. Tá legal? Então até a próxima. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.